Bom, esse mês de agosto nós vamos começar de novo o processo de integração, dando oportunidade àqueles novos convertidos e àqueles que vieram de outras igrejas, que estão aqui na plena comunhão conosco, de se familiarizar mais com a igreja, com as doutrinas básicas da igreja. Então, nas quintas-feiras, nós teremos aqui 8 quintas-feiras, 16 lições, nós vamos estar compartilhando com os irmãos, para toda a igreja, mas aqueles que participarem serão qualificados para se tornarem efetivamente membros da igreja. Se você realmente quer ser membro da igreja, venha, participe, e é zelo da nossa parte para com você, para te dizer em que cremos, para que você assim não chegue enganado sem saber bem o que nós cremos, né? Você vai ouvir sobre as doutrinas básicas que cremos, essenciais, sobre a história da igreja, sobre o que é a Nova Jerusalém. Então participe disso, os demais membros venham também na medida do possível, os líderes de célula, os membros da célula, venham apoiar aqueles que estão sendo integrados. Então, se for necessário, lá para novembro, outubro, nós faremos um batismo, e aí numa ceia todos serão incluídos definitivamente como membros dessa igreja. Então participe dessas atividades do corpo de Cristo, amém? Aleluia. Quem trouxe Bíblia, é óbvio, papel ou celular. João capítulo 11. Evangelho segundo São João, capítulo 11. E precisamos ter a perspectiva certa de que Deus não escreveu um livrinho de histórias bonitas. Deus escreveu um livro de aliança, um livro de verdade, não é? Por mais bonitas que as histórias sejam, elas têm algo de forte, intenso para atingir a nossa vida. Se a sua Bíblia, se a palavra de Deus que você recebe ficar só no âmbito da beleza, da poesia, é muito pouco. O plano de Deus é que a palavra penetre. Por isso que em Hebreus 5 diz que ela é como espada afiada de 2 gumes. Penetra até a juntura, a divisão entre juntas e medulas, no âmago, espírito e alma, no âmago, no cerne. Você será bem-sucedido como cristão, e ao sair desse culto, se essa palavra tocar lá nesse lugar, em você e em mim. Você está preparado? Todas as vezes que você vem receber uma palavra, se ela não tocar naquele lugar, não foi suficiente. Porque o plano de Deus é que ela toque. A palavra é algo tão maravilhoso de Deus, que foi feita para isso. E lá dentro onde ela toca, é um lugar que tem vida, vitalidade, sangue. E é quando a palavra de Deus te introduz nesse mundo do sangue, e o sangue comunica com o mundo espiritual. Por isso que havia sacrifício de sangue na Bíblia. Por isso que Jesus derramou o seu sangue. Sangue é moeda de troca no mundo espiritual. Hoje não mais de animais, porque Jesus é o cordeiro suficiente, não precisa mais sangue de nenhum outro animal, porque ele, sendo filho de Deus, um ser humano, veio em carne, derramou seu sangue. Para quê? Para nos comunicar com o mundo espiritual, de onde ele veio, viveu aqui, morreu aqui, derramou seu sangue aqui e voltou para o Pai. E quando ele voltou, o véu foi rasgado de alto a baixo. O sangue foi derramado no propiciatório e abriu-se um novo e vivo caminho pelo véu, pelo sangue. Por isso nós temos acesso. E hoje nós vamos falar um pouquinho desses mistérios do sangue, os mistérios da vida, morte e ressurreição, olhando para a vida de Lázaro, Marta, Maria, os discípulos e Jesus. Nós vamos olhar para esse mistério, porque mistérios são coisas que nós não entendemos perfeitamente, mas nós cremos que Deus está naquilo.
Então, ressurreição é um mistério para nós. Essa história do sangue, por mais que a gente explique, também é um mistério. A igreja como noiva do Cordeiro também é um mistério. Você não vai entender tudo agora, mas um pouquinho mais que você alcance, você já ganhou muito. Você já cumpriu o propósito de Deus, de fé em fé, de glória em glória. Um pouquinho que você crescer nessa dimensão hoje, sobre o sangue, sobre a ressurreição, você está crescendo na sua fé. Você está desvendando mistérios. Na verdade, Ele está desvendando para você. A nossa parte é reagir e falar, eis-me aqui, Senhor. Ah, mas eu não sei, eu não entendo. Não, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Hoje nós conhecemos por enigma, por espelho, mas um dia nós veremos face a face. Amém? Então nós vamos seguir esse contexto, né, descritivo aqui de João 11. E eu queria que você entendesse algumas coisas fundamentais aqui, alguns pontos. Eu não vou ler o texto inteiro, que ele é longo, mas nós vamos acabar lendo todo ele aos poucos, certo? Louvado seja Deus. Começando do versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Pai Santo, essa é a tua palavra. Somos limitados, mas o Senhor não é. E o Senhor sabe perfeitamente o que está no coração de cada um em mente. E assim, segundo a necessidade de cada um de nós e o corpo de Cristo, a igreja aqui como um todo, vem com tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, logo de cara, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta. Então está se tratando de uma família, Lázaro, Maria e Marta. Maria era aquela mulher que no Evangelho de João aqui mesmo, 4 capítulos para trás, no capítulo 7, ela ungiu os pés de Jesus, derramou unguento e depois com lágrimas ela lavou e enxugou com seus cabelos. Aquele texto maravilhoso da Bíblia. Quantos já leram, já entenderam? Né? Amém ou não? Então o texto aqui está se referindo a essa Maria, que tem uma irmã que é meio que uma diaconisa, né? Por que Marta é uma meio que diaconisa? Porque Marta é aquela pessoa serviçal, aquela pessoa servil que está pronto para fazer as coisas funcionar bem. A Marta é aquela que quando você chega na célula, não tem cadeira, ela levanta rapidinho e pega uma cadeira e põe para você sentar. A Maria não, a Maria, estamos orando, estamos adorando a Deus. Ambas estão certas. E uma não atrapalha a outra. Não podemos ter só Martas ou só Marias. Concordam? Concordam, igreja? Amém. Louvado seja Deus pelas Marias, louvado seja Deus pelas Martas. Bendito seja o nome do Senhor. Também elas tinham um irmão chamado Lázaro, e uma família que deixa claro o texto que Jesus amava essa família. O texto revela, nós vamos ver, um grau elevado de intimidade de Jesus com essa família. Jesus era chegado deles. E diz o texto aqui que Lázaro estava enfermo. Aqui não fala, mas vocês sabem qual a enfermidade que tinha Lázaro? Tem uma doença que eles chamam de mal de Lázaro. Você já ouviu falar? Não sabe? Mal de Hansen. Sabe que doença é essa? Lepra. Então Lázaro estava leproso. E olha que interessante, lepra tem cura sim, tem remédio hoje tem remédio, mas cura total não, né? Principalmente naquele tempo não tinha cura,
A Bíblia previa que o leproso era imundo e quando um leproso vinha longe, a pessoa tinha que gritar assim: tame, tame, imundo, imundo, tame, tame. Não podia tocar. Quem já viu filme aí de Jesus? Passam cenas assim que arrepiam quando passam os leprosos. Eu lembro quando eu enxergava, eu ainda via alguma cena dessa. Aquele filme Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, do meu tempo, tá? Hoje está tudo mais moderno, hoje é Mel Gibson, né? A coisa melhorou. É o Franco Zeffirelli, é no meu tempo. Mas vocês ficam com o Mel Gibson. Então, irmãos, a lepra era uma doença. Aliás, a Bíblia diz que no Evangelho que Jesus curava, por onde ele passava, todas as doenças e enfermidades. Bom, não é a mesma coisa, pastor? Estudiosos dizem o seguinte, que doença é tipo gripe, é uma doença. Agora, enfermidade é uma coisa mais profunda, uma coisa mais enraizada. Uma coisa que envolve influência psicossomática, envolve heranças espirituais, e a Bíblia tem exemplos, eu não vou pegar isso porque não é o tema aqui, mas Lázaro estava leproso e estava com uma enfermidade. Agora pergunto, ele era amigo íntimo de Jesus e Jesus não curou ele antes? Jesus permitiu que Lázaro ficasse assim? Que Jesus que é esse? Que amigo da onça que é esse? Já parou para pensar? Hã? Eu quero que você pare para pensar, entre no contexto, entenda o que está acontecendo, e entenda o que Deus quer falar com você. Deus quer remover paradigmas e sofismas da nossa mente. A gente acha que Jesus tem que fazer tudo o que a gente quer que ele faça. A gente acha que Jesus vai na carroceria da nossa picape. Nós temos que entender de antemão hoje aqui, por esse texto, que Jesus, ele é quem guia a picape. Jesus é o Senhor. Ele é o Rei Supremo e Soberano. Entenda isso não são só palavras de efeito. Isso precisa ser real na minha vida e na sua e na da igreja, nas nossas famílias. Jesus Cristo é o Senhor. Se Ele curar, Ele é o Senhor. Se Ele não curar, Ele é o Senhor. Se Ele prover, Ele é o Senhor. Se Ele não prover, Ele é o Senhor. E daí que eu não entendo. Eu não vou julgar e falar, Jesus, eu vou ficar de mal com você, porque você não fez o que eu quero. Criancinha bate o pé. Nós temos que entender, para melhorar o nosso relacionamento com Ele. Enquanto nós somos criancinhas que batem o pé, não vamos muito longe. De novo? Voltou aqui, sei lá, se acabar, me arrume outra pilha. Versículo 2. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enferma, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e ungiu os pés com seus cabelos. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Alô? Está enfermo aquele a quem amas. E olha o que Jesus fez. Espera aí, tem que ser na hora. Está enfermo, eu vou sair da refeição, Jesus vai sair da refeição, vai deixar de fazer a viagem que ele estava fazendo e tem que correr lá. É assim que a gente pensa que tem que ser. Mas não é assim que é. Ele é Senhor. Nós somos ansiosos, nós somos inquietos, às vezes perturbados, temos conceitos que exigimos que se cumpram as coisas da nossa vida, mas a vida não é assim, tem uma outra dimensão as coisas.
Nós vemos pequenininho, Deus vê grande. E sempre o plano de Deus é melhor que o nosso, aleluia. Sempre a ação de Deus vai ser perfeita e a nossa vai ser imperfeita. Aleluia. Por isso que a Bíblia ensina todas essas coisas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que Jesus estava falando aqui? Há algo mais por trás disso. Essa enfermidade não é para a morte. Espera aí, mãe. Ele está enfermo, ele vai morrer, será? Jesus falou, não é para a morte, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado nisso. O plano de Deus com os seus problemas e os meus, os problemas da minha família e os seus, se formos fiéis a Deus, é um meio que Deus usa para ser mais glorificado na nossa vida, para ser mais exaltado. Lá em Deuteronômio a Bíblia diz que Deus nos humilhou, nos fez comer o maná, ouviu o maná, nos apertou naquele deserto seco, para no final nos fazer bem. Ah, irmãos, quantos perdem a bênção porque ficam ansiosos? O rei Asa, em vez de buscar a Deus para a cura da sua enfermidade, foi buscar os médicos primeiro. Não tem nada de errado em buscar médico, mas buscar a Deus primeiro é mais sábio, é o melhor. Concorda ou não? Ah, mas tem uma dorzinha de cabeça, já corre no médico, na Unimed, já corre lá no Oeste, lá não sei o quê, já toma Doril, a dor sumiu e pau na máquina. É assim que a gente faz. A gente não tem paciência. A gente quer ser meio Deus. Pensa bem. Nós, seres humanos, somos tão sabidos, tanta tecnologia tem hoje, tanta autossuficiência tem hoje, que a gente acha que, eu me basto. Eu sei tanto que eu me basto, eu vou fazer tudo que eu... Não é assim, meus irmãos. Deus trata com os humildes, e esse Ele não despreza, não é? Continua o texto aqui, ó. Versículo 5, ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava, não é? E aí, versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha aqui, irmãos. Coitado de Jesus, ele seria altamente criticado. O cara está doente e você demora ainda 2 dias. Que amor que é esse que você tem? Que amor é esse que não foi lá? E olha, Betânia era a distância de mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Pertinho, 3 quilômetros você faz em meia hora. Ainda naquele tempo que eles andavam bem, né? Não eram gordos, né? Porque não tinha carro de botão, não tinha tudo facilitado, que nem a gente tem hoje. Eles tinham que andar, não tinha tanta comida que nem tem hoje. Então eles tinham que, eram tudo magrinho, né? E, então anda fácil, não tem problema. Mas meia hora, Jesus, ficou 2 dias, é um contrassenso, né? Ele seria reprovado para ser candidato de muitas empresas, ele não serviria, não é? Tem que ser imediato, não é? Aí, versículo 7, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Para a Judeia? Temos que ir para Betânia e você fala de ir para a Judeia? Aí ele dá um ensinamento que é difícil de entender aqui, mas ele diz assim, ó, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar. Voltas para lá? Por que você não vai, Jesus, para onde está precisando de você, Jesus, para curar o seu amigo? Respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Parece que não tem nada a ver, mas presta atenção aqui, ó. Versículo 11, isto dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro
adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quem adormece, adormece de noite. Nós despertamos de manhã. Jesus está relativizando a ideia de dia e noite, dormir, despertar, e Jesus está mostrando, relativizando o princípio da morte aqui. Essa doença não é para a morte. Mas espera aí. Todos sabem que Lázaro morreu. Espera aí. Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Mas espera aí. Ele não foi lá? Lázaro não saiu da sepultura? Não estava morto? Estava ou não estava? Mas que história é essa então? Mistério. Por que Jesus trata dessa maneira? Porque ele sabe que nós temos uma mente complicada. E nós entendemos as coisas de uma maneira meia chucra. E nós temos que entender em Cristo a morte e a ressurreição. Nós temos que entender que a ressurreição não é um momento cronológico que alguém levanta e é ressurreto. A ressurreição é um estado de coisas. Viver em ressurreição é um estado de coisas que Jesus propõe para nós. Viver uma vida de ressurreição. Para ressuscitar tem que morrer. Se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto, meu querido. Igreja, quer dar fruto? Morra. Morra. E olha, Lázaro tinha uma enfermidade. Ele devia ter muitos problemas e Jesus tinha que tratar com ele. E aí então diz aqui, ó, disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Olha a mente deles. Percebe aqui o conflito mental de Marta, de Maria, desses discípulos, um conflito. Eles não estavam entendendo, e nós também não entendemos bem, não é verdade? Mas precisamos receber em fé, não é? Se ele dorme, estará seguro, não é? Se está dormindo, é só acordar. Mas aí Jesus disse, ele diz assim, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Olha, agora Jesus vem e parece que se contradiz, ele diz, Jesus falava a respeito da morte, mas lá atrás ele não falou que ele dorme e vai despertá-lo? Dá para captar um pouquinho o que ele está querendo ensinar aqui? Não é? O que ele está querendo ensinar? Existe algo no mundo de hoje que eu e você vivemos, nossas famílias, que está se escoando e se esvaindo em processo de morte. Domingo passado nós falamos que aquele que é consagrado não pode tocar em coisa morta. E hoje o que tem no mundo são coisas mortas. Para todo lado tem morte, morte, morte. Nós temos que aprender a lidar com isso. Não é? Nós precisamos aprender a lidar. Morrer para viver. Não é? Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Jesus abre o jogo e diz, realmente ele morreu. Mas graças a Deus que eu não estava lá. Ora, então como é que faz? Você não é amigo dele e deixou ele morrer? Você não podia ter chegado antes? Você não podia ter feito do jeito que nós achamos que tem que ser feito? Esse jeito que você está fazendo, Jesus, a gente não entende esse jeito. Pode dar tudo errado isso aí. E todo o plano do teu ministério, Jesus, vai por água abaixo. Vai dar em nada, vai virar água. Continua. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Opa, vocês lembram de Tomé? Né?
Tomé era aquele discípulo meio incrédulo, né? Lembra dele? Se eu não pôr a mão, eu não creio. É esse Tomé. Você vê que o Tomé aqui também não entende nada. Vamos morrer com ele. Vamos lá, vamos morrer com ele. Né? Aí então, Jesus, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Olha mais uma coisa chocante aqui. 4 dias era uma data que já não se podia... Havia uma crença, uma tradição entre os judeus, baseado no livro de Oséias, capítulo 6, e baseado também no livro de Jonas, que dizia que ele ressuscitaria ao 3º dia. E sempre existiu essa tradição no meio dos judeus do 3º dia. Se for para ressuscitar, tem que ser até o 3º dia. 4º já não dá mais, porque já entrou em decomposição. E Jesus é caprichoso, né? Ele esperou chegar no 4º dia. Para quê? Para a glória. Para a glória. Porque se ele chegasse lá no 3º dia, ele ia falar, veio um profeta aí, o Miguel, o anjo Miguel veio, esse cara aí, ele só foi um coadjuvante no negócio aí. Não é Jesus, é no 4º dia mesmo. Marta lá na frente, ela ficou, mas Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. Jesus, Ele é Senhor, lembra disso, meu irmão. Ele é soberano, Ele não vai fazer do jeito que eu penso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, um pouco para trás, lá no tanque de Betesda, aquele homem estava há décadas esperando as águas se agitarem, porque o primeiro que pulava na água do tanque de Betesda era curado. Mas ele era paralítico, ele ficava para trás, sempre alguém pulava primeiro. E Jesus veio por trás e tocou nele. Toma o teu leite e anda. Mas a água não se mexeu. Mas eu sou o Senhor. Levanta e anda. Mas Jesus, isso é contra a teologia. Jesus, isso é contra a doutrina, é contra a tradição. Aqui tem que mexer as águas, aqui é o tanque de Betesda. Jesus, você não sabe que aqui é o lugar sagrado? Como é que você vem com essa história? Toma o teu leite e anda. Que nada, ele pegou o leite e saiu andando mesmo, não queria nem saber. Ele nem entendeu. E diz a Bíblia que ele nem conhecia Jesus, nem sabia quem ele era. E Jesus curou. Depois Jesus encontrou com ele de novo e falou, vai e não peques mais. É assim na nossa vida. Hoje, se tiver alguém aqui que não entende, não conhece Jesus, nada, entrega a sua vida para Jesus. Amanhã, ele vai chegar em você e falar, vem cá, filho, anda no meu caminho. Vem cá. Ele não vai te pôr uma condição, entrega a sua vida para mim, larga tudo, que aí eu te aceito. Não, ele vem e cura, não quer nem saber. Mas lá na frente ele é zeloso e cheio de amor, porque ele sabe que o que é melhor para nós é a Bíblia, é aprender o caminho dele. Então ele vem e fala, vem, não peques mais. Então, nós temos que entender que Jesus é o Senhor, e ele não é nada convencional. Ele andou sobre as águas, não é nada convencional. Multiplicou pães, nada convencional. Não é? Foi assunto aos céus, foi transfigurado. Jesus, agora você é da, como é que chama aquele negócio que era do Padre Quevedo, que fica levitando? Como é que era aquele negócio que você falava? Metafísica, não? Tinha um nome aquele negócio lá naquele tempo, tinha muito daquilo. Que ficava levitando. Então, Jesus, você está nessa ordem agora, está nessa seita de levitar? A gente sempre quer pôr teoria, né? Não, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Jesus, mas você vem curar, você vem perdoar uma prostituta pega em flagrante, e ainda diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e diz para ela, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Jesus, você está furando o barco. Depois aquela mulher seguiu a Jesus, não é? Uma prostituta, seguiu a Jesus. Raabe, uma prostituta,
Judá, um adúltero, seguiu Jesus. Foi da genealogia de Jesus. Olha aqui, versículo 18. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito de seu irmão. Aleluia. Era a tradição, as pessoas vinham, enchia a casa. Os orientais têm essa tradição. Eu conheci duas mulheres, dois casais etíopes, cristãos. E quando morreu lá um deles lá, ficou acho que uns 3 dias a casa lotada. Lá ficaram esgotados de ter gente, porque vai gente comer, vai gente ficar lá o dia inteiro, fica lá junto, chorando junto, conversando. É tradição, né, nas culturas orientais. Isso é muito mais intenso do que nós, que vamos lá num velório, e a gente fica um pouquinho lá, fica um pouco com as pessoas e depois vamos embora, né? E aqui enterra rápido, lá demora para enterrar, né? Lá nos Estados Unidos tem enterro que demora 1 semana. Eles pintam o defunto lá dando sorriso e ficam cantando e dançando em volta do caixão, é uma festa, né? E depois que enterra é só alegria, né? Isso para ver se consola as pessoas que... Percebe, irmãos, que o conceito de morte é bem diferente, né? O conceito de morte para nós é uma coisa chocante, né? Mas o ponto de vista de Deus sobre isso é um pouco diferente, ou muito diferente. Precisamos aprender um pouquinho com Jesus, não é? Bom, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta vai logo atender. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Jesus, que mancada, você não é amigo nosso? Você deixou nosso irmão morrer. Você sabia que ele estava enfermo, eu te avisei. Você chegou atrasado, Jesus. Aí ela engasgou. Bom, mas Jesus, tudo que tu pedires ao Pai, Ele fará. É o diálogo que ela estabelece com Jesus, então. Aí, versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela disse assim, usando a teologia que ela conhecia, né? Olha a resposta dela. Ela é bem crente, né? Ela é conhece bem a doutrina. Olha aqui a resposta dela. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela sabe bem a teologia, ela sabe bem a doutrina. Mas até sobre a doutrina e sobre a teologia, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele quer que eu e você possamos ressuscitar dentre os mortos. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós precisamos de vida, precisamos sair dessa condição de delitos e pecados. E a vida que Ele dá é vida eterna. Olha o que Ele diz aqui. Esse aqui versículo está sempre em cima nos velórios, está sempre escrito lá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E fala mais. 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isso? Eu podia parar aqui essa mensagem e dizer: crês tu isso, meu irmão? Crês tu isso, você que visita? Você crê na vida eterna? Bom, se tem vida eterna, quem morre em Cristo, morreu?
Lázaro morreu? Depois que Jesus o ressuscitou, passou o tempo, ele veio a morrer. Mas ele morreu mesmo? Você sabe, você tem convicção que você vai viver eternamente? Por favor, há 30, 40 anos atrás, onde se pregava o Evangelho, se falava muito de vida eterna. Hoje se fala pouco. Nós precisamos entender que a nossa vida é eterna. Se alguém partir antes de você, esposo, esposa, mãe, pai, até filho, logo, logo estaremos juntos. Logo, logo. Você tem esperança? Você que já perdeu um ente querido, que morreu em Cristo, você está feliz com o dia que vem chegando do encontro? E você tem consciência que nós vamos encontrar Jesus, e nele, todos os nossos entes queridos que já se foram, inclusive nós, vamos estar em Cristo. Nós vamos ser batizados nele. Nós vamos estar tão próximos, tão juntos, que vamos ser uma coisa só. A noiva do Cordeiro. Você tem convicção na eternidade? A tua vida passa a ser melhor se você tiver convicção na eternidade. Seus problemas diminuem. Se você ficar enfermo, você descansa. Você não vai ficar tão abatido, porque você é eterno. E se terminar aqui, lá é melhor. Eu falei para o pastor, você está vivo, hein? Eu sei que você queria ter ido embora, porque lá é muito melhor. Mas se você ficou, é que a missão está aqui. Tem coisa para fazer ainda, meu irmão. Levanta-te. Mas lá é melhor, nós temos que ter essa consciência. Não foi dessa vez. Claro que eu não vou ser responsável para partir antes da hora, porque crente não é peru de Natal, né? Que morre antes do dia. Nós vamos morrer na hora certa, na hora que cumprir a missão. E nós vamos para um lugar muito, infinitamente melhor, e que não termina mais. Porque essa aliança que nós temos com Jesus e que nós celebramos hoje aqui, ela é eterna. A Bíblia diz que nós vamos celebrar, beber novo o cálice lá na glória. Aleluia. Aleluia. E por causa do sangue, porque o sangue que é a ponte que nos leva para a eternidade. Sem sangue não há remissão de pecados, e sem remissão de pecados não há condições de entrar na glória eterna, nos portais da glória eterna. Então, é necessário se converter e nascer de novo em Cristo Jesus. Não tem jeito de entrar na vida eterna sem passar pela experiência do sangue do Cordeiro, sem reconhecer que Ele deu sua vida por mim e por você. Não tem jeito. Por isso que o Evangelho está sendo pregado sempre, em todo lugar. Aleluia. Vamos caminhando mais para o fim aqui. Aleluia. Olha aqui. 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Então, ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. É a tradição. E aí, então, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, olha lá, o que ela falou? Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todos eles, Marta, Maria, os discípulos, Tomé, todo mundo com a mesma história, meus irmãos, e nós também, muitas vezes, né? Ah, Jesus, se você tivesse agido, eu não estaria nessa situação. É assim que a gente entendeu o meio de Deus agir. Então a gente parte logo, apela. Aí, versículo 33, diz assim, Jesus vendo-a chorando, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. Eu te pergunto,
esse texto mostra 2 ou 3 vezes aqui Jesus se agitando em espírito, se comovendo. Jesus se comoveu de dó de Marta e Maria e de Lázaro que estava morto, ou por outro motivo? Hã? Olha como ele é bonzinho, ele ama, ele se comoveu. Olha, ele está chorando lá diante da sepultura. Irmão, Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar. Então ele não tinha que chorar por isso. Jesus se comoveu pela mente limitada daquelas pessoas. E Jesus se comove pela nossa mente limitada de entender os seus propósitos. De entender que Ele quer receber maior glória. Ele quer ser contundente para que todos creiam que Ele é o Filho de Deus e foi enviado. Para que não fique dúvida, Jesus não se dá a conta de ser comparado com outro, como Maomé, Mahatma Gandhi, né? Esses homens grandes aí do passado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, o que ele faz é contundente, é incontestável. E aqui, 34, perguntou: onde sepultaste? E aí então, 35, eles lhe responderam: vem e vê. Jesus chorou de novo, né? Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetavam: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer com que este não morresse? Não é assim, irmãos? De novo aqui, você não está cansado dessa história? Nesse contexto, será que não dá para a gente dar um basta nesse estilo de vida que muitas vezes nós estamos vivendo? Será que não dá para parar? Chega, fala para você mesmo: ô Zé das Contas, para com essa história. Esses caras aqui cansaram a beleza. Será que ele não podia ter chegado primeiro? Por que ele deixou para essa hora, né? Ele não é o mestre da Galileia? Ele não diz que é o Filho de Deus? Ah, irmãos, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Irmãos, aqui que a coisa começa a ferver, né? Ele agitou-se de novo, chorou, se agitou 3 vezes. Por compaixão, por ver aquele povo tão limitado. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Há algo mais. Não terminou aqui. Tem mais. E vamos ver, tinha uma rocha que colocaram na porta da sepultura. Tem uma música que a gente canta aqui: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Se possível for, nós vamos cantar ainda hoje. Mas que pedra é essa? Quem pôs lá? Será que a nossa religiosidade não está pondo pedra na sepultura de outros? Ou na nossa própria? Criando uma sepultura intransponível para nós mesmos? Mergulhando num estado de morte sem sair? Que a morte é boa quando há ressurreição. Mas morte com pedra na porta, essa aí, alguém pôs essa pedra. E Jesus foi lá na gruta e estava uma pedra lá. E Jesus então se agitou de novo. Jesus deve ter pensado: que pobreza. Tiveram um trabalho de arrastar essa pedrona. Para quê? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tira a pedra. E Jesus ordena para mim e para você hoje: tira a pedra. Tira a pedra do comodismo, tira a pedra do mesmismo, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra dos sofismas, dos paradigmas, da sua super doutrina e teologia perfeita. Tira a pedra, abra sua vida para o Senhor Jesus,
para o soberano de todos os santos, o único, Jesus, abra, escancare a sua vida. Não perca tempo em pôr pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Pior ainda, tem gente que já está cheirando mal, na incredulidade, nas impossibilidades, não tem um sorriso de esperança. E Jesus se agitou. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus não disse para nós que se crermos verás a glória de Deus? Tem um cântico que diz assim: Jesus disse, se tu creres tu verás a glória de Deus. Jesus disse, se tu creres tu verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Irmão, olha para quem está do seu lado e fala: olha, se tu creres, você vai ver a glória de Deus nas áreas que você tem luta, nas áreas que você tem problema, com seus familiares, com as suas finanças, com o seu casamento, você vai ver a glória de Deus. Amém. Aleluia! Mesmo que tenha que ser através de uma sepultura, porque Ele é Senhor da vida. Aleluia! E era o caso aqui. E era bem o caso. Então, tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Os seus problemas, a sua morte, a sua corrupção, é alvo do tratamento de Deus para que as pessoas creiam que Jesus é real na sua vida. Jesus é real na sua vida, prove isso. Mas está ruim, pastor. Sorria, Jesus te ama. Está doendo. A glória do porvir nem se compara com as tribulações do presente século. Há algo mais. Põe os olhos lá na frente. Olhe para a vida com fé. E finalizando aqui, olha. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora, sai para fora. Ele gritou: Lázaro, sai para fora. Olha o 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Quem que pôs as ataduras? Irmãos, as ataduras, o lenço no rosto para que a gente não veja, não escute direito. As ataduras nos pés e nas mãos para que a gente não ande, não apalpe. E Jesus veio e nos ordenou andar, ir, tocar, ver, falar, pregar, ouvir a palavra. A pessoa chega num ponto que ela vai para uma sepultura, põe uma pedra cheia de ataduras, e os próprios amigos, irmãos, religião, põem ataduras. Aí Jesus chega e fala: sai para fora. Jesus fala hoje para você e para mim: sai para fora. E Jesus disse: deixai-o ir. Irmãos, vamos ser instrumentos de Deus, em nome de Jesus, para ajudar a tirar as ataduras dos outros, a liberar os pés e as mãos dos outros que estão caminhando ao nosso lado, a tirar aquele lenço da cabeça para que veja. Vamos ser instrumento de Deus, não para amarrar os outros na nossa incredulidade, mas vamos liberar outras pessoas. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos cantar aquela música. E aí ela vai fazer um pouco mais de sentido para você e para mim. O texto ainda segue. Diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria,
vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contavam dos feitos que Jesus realizara. Bom, não precisa ser muito sábio para entender que os religiosos se assustaram, ficaram com medo, porque a ação de Deus tem que ser sempre numa caixinha teológica, doutrinária, que os líderes, os grandes homens estabeleceram. E não pode fugir da regra. Então, Jesus, nós somos senhores e Jesus é servo. Isso é humanismo. O cristianismo é, ele é senhor e nós somos servos. Ele está no centro e nós estamos ao redor. Ele não está aqui só para nos ajudar. Ele é o Senhor, ele tem o melhor para nós. E se erramos, se desviamos, ele nos ajuda, sim. Mas ele quer nos fazer converter para o caminho dele, para a forma dele, para a soberania e o senhorio dele, em que não importa as circunstâncias, ele é Senhor. Como diz o cântico que a gente canta, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu imenso amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Eu gosto demais desse cântico, aprendi quando me converti na igreja presbiteriana, aprendi lá. E até hoje eu vibro todas as vezes que eu canto esse cântico. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo o meu Senhor. Eu não sou guiado por vistas, mas por fé. E eu sei, e estou bem certo, que meu Deus é fiel. E Ele é poderoso para cumprir suas promessas em minha vida. E o tempo está chegando de uma grande festa. E é bom que a gente já comece essa festa agora. Mas no final do capítulo, eles decidiram a morte de Jesus. Aliás, essa é a glória maior. Aleluia! Não foi o jeito que Jesus curou Lázaro. A glória maior que através daquela circunstância, aqueles homens da lei, os fariseus, os religiosos, iriam levar Jesus ao Calvário. E aí então a glória é maior, porque aí ele atinge a humanidade inteira. Lá ele estava atingindo a vida de Lázaro, suas irmãs e algumas pessoas. Mas agora, com sua morte e sua ressurreição na cruz, ele abriu um novo caminho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sacode o pó do seu ser, grita, vida eterna, não tem mais fim. Eu sou eterno, eu sou de Jesus, eu nasci, fui regenerado, nasci de novo, sou redimido e lavado pelo sangue que me abriu o caminho que estava fechado. Sem sangue não há remissão de pecados, e agora eu estou caminhando. Aleluia. Se você quiser depois, quando cantarmos, ficar de pé, faça a sua declaração de fé com força. Queremos viver em novidade de vida, não na velhice, na caducidade das coisas velhas. Queremos viver vida abundante, vida de fé, milagres, prodígios teus. Tu és Senhor, tu és soberano, Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Nós te amamos, Jesus. Estamos no teu caminho porque te amamos, não porque somos religiosos. Queremos continuar mais perto de ti por amor. E como amigo nosso, como o Senhor era amigo de Lázaro, de Maria e de Marta, o Senhor tem a liberdade de vir a hora que o Senhor quiser, e de tirar a pedra, de gritar, de chamar na hora que o Senhor quiser, porque nós estamos bem certos, nem a morte, nem a vida, nem fome, nem nudez, nem perigos nos podem separar do amor. Aleluia! Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Abençoa a tua igreja. Aqueles que necessitam de intercessão, de socorro, que venham aqui na frente, Senhor, e recebam a bênção. E nós queremos te agradecer e abençoar a tua igreja, dizendo:
a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre ti, meu irmão, tua família, teus queridos, seja sobre a igreja, hoje e sempre, para sempre, eternamente, sem fim, para sempre. Amém.